Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um dos sacramentos mais pessoais e transformadores da fé, a reconciliação. Vamos pensar nele como uma jornada, sabe? Uma jornada de volta para casa, de volta para um lugar de graça e comunhão. É, acima de tudo, uma jornada de cura, porque o perdão que acontece aqui não é só, sei lá, um ato burocrático. É um reencontro de verdade, um momento que tem o poder de restaurar a alma por completo. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira pergunta que muita gente se faz é bem direta. Se o batismo já perdoa os nossos pecados e nos dá uma vida novinha em folha, por que a gente precisa de outro sacramento só para o perdão? Olha, a resposta está na nossa própria experiência de vida, né? A nova vida que o batismo nos dá é real, com certeza, mas ela não elimina a nossa fragilidade humana. Aquela inclinação para o erro que a teologia chama de concupiscência, ela continua ali. Por isso, a vida cristã não é um mar de rosas. É mais uma luta constante, uma busca diária por se converter, por ser melhor. E Santo Ambrósio resumiu isso de um jeito brilhante e poético. Ele disse que na igreja existem a água e as lágrimas. A água do batismo é a nossa primeira grande conversão, é o ponto de partida. Mas as lágrimas da penitência, essas são para a segunda conversão, para todas as outras vezes que a gente tropeça e precisa achar o caminho de volta. E é exatamente aí que entra o sacramento da reconciliação. Ele age como uma ponte, sabe? Uma ponte segura que nos leva de volta para a comunhão com Deus e, muito importante, com a igreja também. Uma coisa super interessante é que esse sacramento tem vários nomes, e cada um revela uma faceta diferente dele. É o sacramento da conversão, porque é o nosso gesto de voltar o coração para Deus. Da penitência, porque consagra o nosso esforço de arrependimento. Da confissão, porque exige a humildade de admitir nossas falhas. Do perdão, claro, porque é ali que a misericórdia de Deus nos alcança. E, finalmente, da reconciliação, porque ele refaz os laços com Deus e com toda a comunidade. Essa metáfora dos primeiros cristãos é de uma força incrível. Imagina só, a graça que recebemos no batismo é como um navio forte navegando seguro. O pecado grave seria um naufrágio, a perda de tudo. A confissão, então, seria a segunda tábua de salvação. Aquela que Deus joga no meio da tempestade para a gente se agarrar e ser resgatado. É uma imagem muito poderosa. Mas para a gente entender de verdade a importância dessa cura, a gente precisa olhar bem para a ferida. O que o pecado realmente faz? Por que essa reconciliação é tão vital? Então, aqui está um ponto-chave. O pecado grave deixa duas consequências. Uma é a pena eterna, que é a ruptura total da nossa amizade com Deus. Essa, a absolvição do sacerdote apaga. Mas fica a pena temporal, que é tipo uma desordem que o pecado causa na nossa alma, um apego errado às coisas que ainda precisa ser curado, ser purificado. E é justamente essa ideia de curar o que ficou que nos leva ao conceito de indulgência. De um jeito simples, a indulgência é a ajuda que a igreja nos dá, usando os méritos de Cristo e dos santos, para curar essas consequências do pecado que sobram mesmo depois que a culpa já foi perdoada. Certo? Agora que a gente já entendeu a teologia por trás, vamos para a parte prática. Como essa jornada de volta realmente funciona? Quais são os passos que quem se arrepende precisa dar? O caminho é bem claro, ele tem 5 passos, que são essenciais. Tudo começa dentro da gente, com o exame de consciência. Depois vem o coração do processo, a contrição, que é o arrependimento sincero e o propósito firme de mudar de vida. Só aí acontece a confissão dos pecados ao sacerdote, que é seguida pela penitência, um ato concreto para começar a reparar o mal que foi feito. E aqui tem um detalhe fundamental. Existem 2 tipos de arrependimento. O primeiro é a contrição perfeita. Ela acontece quando a nossa tristeza pelo pecado vem de um lugar de puro amor a Deus. É sentir dor não por medo do castigo, mas simplesmente por ter ofendido aquele que a gente ama acima de tudo. Um arrependimento assim, se incluir a intenção de confessar, já nos reconcilia com Deus. Por outro lado, existe a contrição imperfeita, que às vezes é chamada de atrição. Ela nasce não tanto do amor, mas do medo das consequências do pecado, como o inferno. Embora a motivação não seja mais pura, o catecismo ensina que ela também é um dom de Deus. Sozinha, ela não perdoa um pecado grave, mas ela já nos move na direção certa, nos preparando para receber o perdão no sacramento. E para fechar o ciclo vem a satisfação ou a penitência. É muito importante não enxergar isso como um castigo, mas sim como um remédio. A penitência serve para começar a reparar o estrago que o pecado causou e, principalmente, para nos ajudar a reconstruir bons hábitos, a fortalecer nosso espírito para não cair de novo. E no fim de toda essa jornada, o que acontece?
Quais são os efeitos, as transformações que o sacramento traz para a vida da pessoa e para a vida da comunidade? Os efeitos espirituais são gigantescos. Primeiro, a reconciliação com Deus, recuperando a graça. Depois, a reconciliação com a Igreja. A pena eterna do pecado mortal é totalmente perdoada. A consciência encontra paz, serenidade. E talvez uma das coisas mais práticas para o dia a dia, a pessoa recebe uma força espiritual renovada para continuar na caminhada. E isso nos leva a uma verdade profunda. Nenhum pecado é um ato totalmente privado. Ele sempre, de alguma forma, fere o corpo de Cristo, que é a Igreja. Por isso, o perdão também tem um efeito comunitário. Ele não cura só o indivíduo, ele também revitaliza a Igreja inteira, que sofreu junto e agora celebra o retorno de um de seus membros. O que nos deixa com a pergunta final para refletir. Num mundo que tantas vezes nos diz para simplesmente seguir em frente, esquecer os erros ou buscar soluções superficiais, qual é o poder que ainda existe num ritual antigo como este? Um ritual que nos convida a admitir a própria fraqueza, a se colocar diante do perdão e a receber de verdade uma segunda chance para recomeçar?